Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Eu sou a Carolina Faria e esse é o segundo dia do nosso workshop EBAC, As Profissões do Marketing Digital, Como Ingressar na Área, com Stephanie Trota. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu peço que vocês deem um ok aqui no nosso chat para saber como está o nosso áudio. Sim, Maria Clara falou sim, obrigada, que bom. E aproveitem também para contar para a gente como que foi começar a pensar na atividade que a Stephanie trouxe para vocês ontem, tá? Para a gente aquecer o chat. O pessoal está escutando bem? Oi, Ana, oi, Eliette, sejam bem-vindas. Podem ir chegando. Assim como ontem, o chat vai ser o nosso canal direto de comunicação durante a aula toda, tá? Então, vocês podem mandar os comentários de vocês e as dúvidas de vocês ao longo da noite, ao longo do encontro, que a gente vai organizar aqui para trazer para a Stephanie em 2 momentos. Um mais ou menos no meio da aula e outro no final. Então, se vocês forem mandar perguntas, a gente pede que, por favor, selecionem cliquem em cima desse pontinho de interrogação, que aparece em cima do local onde você escreve a pergunta, para que ela apareça destacada aqui na nossa apresentação, tá bom? Eliette dizendo que a aula de ontem foi sensacional. Boa noite, Orlando. Muito bom, gente. Mantenham aí esse chat bem interativo, trazendo aí as percepções de vocês para a Stephanie ao longo da aula de hoje também, tá? E antes da gente começar, ontem eu mostrei para vocês um pouquinho sobre o curso de marketing digital da EBAC em um vídeo. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do conteúdo do curso com mais detalhes para vocês, tá? No curso de marketing digital, você vai conhecer todas as etapas e rotina em marketing digital, desde o entendimento de briefing, passando por conceito e planejamento estratégico, tanto para a marca quanto para a mídia ou produto, até a entrega do plano de execução. Você vai entender que para cada canal existe uma ferramenta capaz de otimizar campanhas e coletar informações para análise de dados. E vai aprender a utilizar recursos do Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics, entre outros. O curso vai te mostrar metodologias ágeis, fundamentais hoje em dia, e você vai aprender a usar o Scrum, Kanban e outras técnicas para aplicar no gerenciamento de projetos, otimizar processos e obter melhores resultados. Você vai aprender a fazer análise de dados para avaliar qual é o melhor caminho a seguir, conhecendo as possibilidades de programação para obter dados específicos e como usá-los para uma análise eficaz. E hoje a gente oferece, com exclusividade para vocês que estão participando desse workshop, um desconto de 50% no valor total do curso. Para garantir o desconto, é só clicar nesse botão, clique aqui na tarja verde, o botão vermelho que aparece na nossa tela, tá? Para garantir esse desconto mega especial. Fiquem tranquilos que o clique não inscreve vocês automaticamente no curso. Ele apenas garante o desconto, é um jeito de vocês garantirem e da gente seguir em contato aí para tirar as dúvidas de vocês sobre o curso, sobre a EBAC, sobre essa carreira aí tão promissora, tão cheia de oportunidades, antes de você tomar a sua decisão, tá bom? Depois da aula de hoje, vocês vão enviar os exercícios finalizados pelo formulário que eu vou compartilhar com vocês agora no chat. Eu vou deixar vocês aqui com esse link. Ao longo do encontro, a Stephanie vai falar mais sobre a atividade com vocês, e eu também vou compartilhar o link de novo, mas só para vocês já terem aí também, tá? Para que ela tenha tempo hábil de avaliar as atividades enviadas, então a gente pede que vocês enviem até amanhã às 14 horas esse formulário, tá? É com esse mesmo cadastro que a gente vai emitir o certificado de participação de vocês. Então, para garantir o certificado também, por favor, enviem esse formulário com preenchimento completo e com um e-mail válido, para que você receba o seu certificado também após alguns dias, tá bom? Na aula de amanhã, a Stephanie vai analisar esses exercícios enviados. Então, apesar do envio não ser
algo obrigatório, a gente estimula que vocês aproveitem essa oportunidade especial, tá? E agora eu vou passar para vocês um pouquinho do resumo do que vocês vão ver hoje. Organizando o currículo, portfólio e perfil do LinkedIn. Então, vamos falar sobre apresentação e comunicação profissional, dicas valiosas para preparar seu currículo, portfólio e perfil do LinkedIn, para aumentar as suas chances de empregabilidade, técnicas de storytelling para dar continuidade àquela atividade prática que a Stephanie passou ontem, e após essa aula, você envia o exercício para a nossa professora. E eu deixo vocês aqui, então, essa noite com a Stephanie. Stephanie, bem-vinda. Oi, obrigada, Carol. Obrigada pela apresentação. Muito bom. Então, até mais, gente. Fiquem com a Stephanie aí. Obrigada. Boa aula. Oi, gente, tudo bom? Então, antes da gente começar, queria que vocês me contassem aqui se de ontem ficou alguma dúvida ou alguma coisa que vocês gostariam de saber mais a fundo, que vocês não tiveram oportunidade de perguntar ontem. Pode aproveitar para ir mandando. Enquanto isso, eu vou abrindo a apresentação aqui, tá? Então, ontem a gente falou sobre o ecossistema do marketing digital e algumas profissões do futuro, né? Algumas opções. Falamos sobre a parte de vagas que existem hoje na área do marketing digital, como que você analisa essas vagas, do estilo de carreira, né? Falamos sobre a Squad, e é interessante aqui também que, por exemplo, a Carol estava falando agora qual que é o conteúdo do curso do EBAC, né? A Squad, ela faz parte dessa metodologia ágil, na verdade, ela é uma das informações, uma das estruturas que a empresa cria para estar dentro da metodologia ágil, mas lá existe várias coisas. Então, como ela falou, o Kanban, aplicar a metodologia Scrum, então tudo isso é muito importante para a área de marketing, porque querendo ou não, vocês precisam desse gerenciamento de projeto para ser mais estratégico na hora de atuar no marketing. Então, muito interessante essa parte do conteúdo. E super em linha com o que a gente falou ontem das necessidades de entender esse mundo, né? Que bom, Igor, que você teve diversos insights, isso é muito bom. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, e eu queria saber aqui sobre a atividade, se vocês começaram a fazer alguma coisa, se vocês escreveram. Acho que travou. Carol, será que você ajuda aqui a Maria Clara? Enquanto isso, vocês... Legal. Oi, Maria Clara. Maria Clara está ouvindo a gente? Acho que tá. Desculpa, Stephanie, acho que só para saber, estou ouvindo você só. Mas está todo mundo ouvindo a Stephanie, pessoal? Será que está acontecendo? Vamos ver. Paulo disse que está ouvindo. Stephanie, fala mais um pouquinho. Vamos ver se a gente... Oi, gente. Oi, estão me ouvindo? O pessoal parece que sim. Entra de novo. Isso, Maria Clara, perfeito. Pronto. Estou aqui torcendo, vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada, gente. Então, a gente estava falando sobre a atividade, né? Se vocês tiveram, então, se vocês já começaram a fazer algumas dúvidas, então, o Paulo falou que já fez os tópicos. Isso é bem interessante, é uma forma de você organizar o que não pode faltar no texto e te ajuda a resumir, né? Porque quando você elenca em tópicos as coisas, você ajuda a entender primeiro um mapa de tudo que você separou para falar, e você consegue escolher quais são as coisas mais importantes, né? O Igor falou que está elaborando o resumo de uma linha. Então, já tem uma linha de raciocínio aí, tá começando a elaborar o resumo. Então, é importante a gente estar sempre reescrevendo isso, né? Então, como eu falei, a gente vai aplicar esse resumo, essa estratégia de storytelling em diversas coisas agora. E hoje a gente vai conversar muito sobre esse lado mais prático, tá? Então, o conteúdo de hoje ele é focado para a gente organizar
tudo que a gente precisa para estar bem colocado no mercado, para se mostrar como uma pessoa aberta, tá? E isso é importante porque, assim, hoje existem candidatos que são ativos, ou seja, que estão ativamente buscando por emprego, né, que seriam os candidatos que ou não estão hoje colocados no mercado, né, estão em busca de estar dentro do mercado, ou os candidatos que estão insatisfeitos hoje em dia e estão buscando ativamente mudança. Fora isso, existe toda uma rede de contatos de candidatos que estão ativamente, né, que não estão ativamente buscando emprego, mas estão ativos no mercado, ou seja, que estão num trabalho, estão bem e não estão ativamente buscando. Então, quando você está nessa posição, é importante você estar aberto a receber proposta, a ver as oportunidades, a entender qual que é o seu valor no mercado, então você não se fechar 100%. Né? E para isso é um dos objetivos principais, por exemplo, de você ter sempre um LinkedIn organizado, de você estar fomentando network lá dentro, de você ter o seu currículo atualizado, de você não abandonar o seu portfólio. Então a gente vai falar bastante sobre essas coisas hoje, porque são nessas horas que surgem as oportunidades, que surgem os convites, que aparecem, por exemplo, os freelas. Então, quando você está se expondo no mercado mesmo estando ativo, você está construindo a sua marca pessoal, você como embaixador da sua própria marca. Então, é nesse ponto que a gente vai pegar hoje, por isso que o exercício é importante para o resumo, porque a gente vai usar esse resumo e essa ideia sobre a gente, onde a gente quer chegar, em diversas coisas práticas hoje, tá bom? Então, a gente vai começar. Antes da gente começar, queria só que vocês me contassem aqui quem hoje tem o LinkedIn o perfil do LinkedIn ativo. Quem realmente usa o LinkedIn? Tem alguém aqui? Hoje vocês estão totalmente por fora, assim, dessa rede social? Só sabe o que é? Me conta um pouquinho. Totalmente por fora. Tá. Legal. Tem perfil, mas nunca uso. Escuto muito isso das pessoas, né? Ah, meu perfil tá lá, mas eu nem sei o que acontece, não entro, não mexo, não sei usar. Tem gente que tem preguiça ou fala que não entende, né? O LinkedIn, como que ele funciona. Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Tá, estudante, interessante isso, né? Então, sou estudante, já tenho que ter uma marca profissional, eu já tenho que começar a me colocar no mercado, a gente vai conversar sobre isso. Ah, mas eu não tenho experiência, o que eu coloco, né? Então, vamos conversar sobre isso também, não atualiza meses, tá? Legal, então já deu para entender que vai ser um assunto bem, bem importante aqui para a gente, né? Pelo perfil que vocês estão me contando aqui. Legal. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai conversar é como que você estrutura um currículo, né? Como que você prepara o conteúdo e as estratégias do currículo, tá? Aqui, a gente vai entender que existem dois caminhos, né? Você pode preparar o seu currículo, preparar todo o conteúdo, e em cima disso, você elaborar o seu perfil do LinkedIn, e uma coisa alimenta a outra, ou eu vou mostrar para vocês como vocês fazem o oposto, organizar toda a sua carreira e o seu conteúdo no LinkedIn, e aí exportar de lá as informações e transformar isso num currículo para enviar em PDF ou por e-mail, não importa. Então, a gente vai falar sobre esses dois caminhos. Então, eu funciono melhor escrevendo num papel e pensando, e aí depois eu vou para o LinkedIn. Tudo bem. Eu gosto de como funciona a estrutura do perfil do LinkedIn, vou criar o meu currículo por lá, também funciona. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá? Aqui no currículo, então, o ponto principal é a gente entender, primeiro, quais são os conteúdos que tem que estar dentro de um currículo, né? Óbvio que aqui são boas práticas, não existem regras absolutas, nem verdades absolutas, tá? E a gente vai conversar sobre essa hierarquia, tá? Então, a primeira coisa, claro, que é importante é você falar sobre a sua experiência profissional. Por que a experiência profissional vem em primeiro lugar? Porque, teoricamente, ele é
o que chama mais atenção no seu currículo e é o que você quer que o recrutador veja primeiro. Então, pensa que ele está fazendo uma seleção de currículo e ele vai ler só a primeira parte do currículo, ele pelo menos vai saber onde você está hoje, tá? Por que onde você está hoje? Porque a gente sempre faz o currículo de baixo para cima, né? O que é isso? É o seu cargo mais antigo até o seu cargo mais atual. Então, fica sempre como primeiro lugar tudo que é mais atualizado sobre você. E aí, para baixo, você vai passando os anos, tá? Então, por exemplo, você coloca a sua experiência de 2000, a sua experiência de 2010 e a sua experiência de 2020 em cima. Então, você vai subindo nessa hierarquia para você ter sempre a opção mais atualizada por cima, tá? A ordem que eu indico é a experiência profissional, que é você, então, fazer essa descrição de cargos, explicar qual que foi a passagem em promoções, as mudanças de empresa, então a gente vai entrar mais a fundo nisso. Depois as formações, que daí já são as formações maiores, né? Por exemplo, uma graduação, uma pós-graduação, algo assim. Se não tiver qualquer uma dessas coisas, a gente vai conversar como substituir, tá? Mas esse é o default, assim, de boas práticas, tá? Depois a gente entra na parte de cursos. Aqui são cursos mais livres, tá? Então, curso de final de semana, um curso de formação, mas um curso que não tenha uma mudança de bacharel, né, de cargo. Tá? Então, alguns cursos mais livres e já entra na parte de línguas. Então, qual que são as línguas faladas, qual foi o instituto formado, ou se tem algum certificado. Então, já entra na descrição aqui de línguas e cursos, tá? Depois disso, aí a gente entra na parte de trabalho voluntários e projetos, que daí são coisas que geralmente você toca a parte do trabalho, mas que demonstra sobre valores, sobre o que você gosta de fazer como hobby, sobre quais são as causas que você apoia, então é bem importante também ter isso, tá? Um currículo ideal, né, principalmente um primeiro currículo, assim, se você tem pouca experiência profissional, é um currículo de 1 página, no máximo 2, porque o currículo ele precisa ser assertivo, precisa ser direto, e pensando que o recrutador sempre vai receber muitas opções, então a gente sempre tenta fazer ele realmente com esse poder aí do resumo, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como substituir essas coisas, caso você não tenha, né? Se você não tem nenhuma experiência profissional, o que você pode fazer aqui é subir a hierarquia para a formação, né? Então, você falar da sua formação. Aqui na formação também entra se você tem alguma experiência internacional, isso ajuda a endossar o currículo, e você pode colocar aqui tudo que você fez, por exemplo, na faculdade. Então, por exemplo, eu participo de um grupo na faculdade, eu sou da escola júnior, da júnior, ou eu fiz um projeto enquanto eu estava na faculdade que deu muito resultado. Então, você pode colocar outras experiências, faculdade foi só um exemplo, outras experiências que você já teve na vida ao longo da sua formação, ou de projetos que você já criou. Então, aí você vai brincando com essa hierarquia para você mostrar o que você considera mais importante, chama mais atenção do recrutador, sempre em primeiro lugar, o que é mais atualizado. O trabalho voluntário é uma boa opção também para você demonstrar experiência, caso você não tenha ainda uma experiência remunerada. Então, dá para você subir também essa hierarquia aqui, mas sempre lembrar dessa ordem de deixar o mais atualizado para cima, tá? Até agora, com essa questão de currículo, tudo bem? Daí eu vou abrir aqui um exemplo para a gente conversar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o exemplo. Espera aí que eu vou colocar para compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Carol, você me avisa se deu certo a tela aqui? Sim? Ah, obrigada. Tá bom. Então, aqui, eu vou abrir um currículo aqui meu. Esse currículo, ele tá em inglês, tá? Então, muitas empresas, principalmente empresas de tecnologia, inclusive no Brasil, pedem o currículo em inglês. Isso aqui, eu não quebro muito a cabeça com relação a isso.
prefiro realmente deixar na mão de um tradutor que seja especialista nisso, ou alguém que seja realmente de fora do Brasil, mas que faça a tradução de português, porque é um serviço que é em conta e vale a pena, porque o currículo fica com palavras mais profissionais, fica melhor, então eu não fico quebrando muito a cabeça com essa questão de tradução para o inglês, tá? Vou mandando as dúvidas aqui que a Carol está acompanhando, e porque enquanto eu estou com a tela compartilhada eu não vejo, tá? Mas eu vou voltando aqui aos poucos para a gente conversar. Então, aqui, tá? Uma coisa importante, eu coloquei aqui o objetivo, mas isso não é obrigatório. Mas se você for coloca um objetivo muito claro. Nem que você altere ele dependendo da empresa que você vai mandar. Então, estou mandando para uma empresa de tecnologia, eu vou alterar. Mas tenha um objetivo claro, tá? Na especificação de qualificação, não é um resumo de tudo que você vai colocar embaixo, não é para repetir essas coisas, e sim para você levantar quais são os seus pontos fortes, tá? Aqui, gente, cuidado, não fica colocando aqueles soft skills super exagerados, sabe? A pessoa é extremamente minimalista e organizada. Tenta trazer coisas que são primeiro, sem o muito, sem o sabe, essa linguagem exagerada, e trazer alguns skills que são importantes para as empresas, mas são mais elaborados. Então, por exemplo, cultivar um relacionamento com clientes de longo prazo. Então, são coisas que você pode contar um caso sobre isso, tá? Claro, se você é realmente uma pessoa muito minimalista, perfeccionista, organizada, e você tem diversas histórias e casos com relação a isso, coloque, só não exagere nesses fatores, tá? Eu tento sempre deixar o currículo mais clean possível, eu faço de ler, por isso eu vou na opção do preto mesmo, então, para chamar atenção mesmo, mas ficar bem clean, sem muitos exageros, tá? Então, como eu falei, aqui não tá atualizado o meu currículo, tá? É um currículo um pouco antigo, mas eu fui desde da opção mais, então, mais antiga de cargo, lá embaixo, desde quando eu era assistente, e aí eu vou passando, né, por estagiário, júnior, aí vai subindo os cargos, tá? Eu coloco sempre a empresa e todas as mudanças de cargo, então, para mostrar mesmo a evolução, o tempo que aconteceu, tá? E você tenta, legal, você criar um padrãozinho para ficar bem fácil de ler e de entender. Então, por exemplo, aqui eu criei um padrão que é sempre mais em negrito o nome da empresa e qual era a região que eu cuidava, o nome do cargo, o tempo que eu fiquei. E aí, em cinza, os destaques. Então, eu criei um padrãozinho que se repete em todos os lugares. Isso ajuda os olhos, né? Ajuda a você ter uma visão mais clara e entender melhor o conteúdo, tá? Aqui, nessa parte de descrição dos cargos, tá? Eu não sou muito fã, tá? Vou falar dessa forma porque não está errado. Eu só não sou muito fã de currículos que colocam aqui a descrição do cargo como se fosse tipo um job description mesmo. Do tipo, eu fazia atendimento de cliente, enviava relatórios todos os dias, sabe? Ficar falando o dia a dia. O que eu acredito, tá? Eu acredito em cases, em exemplos, em você contar coisas com métricas e com resultados. Então, por exemplo, isso aqui não é a descrição do meu cargo, e sim um destaque de algo que eu fiz dentro desse cargo. Então, por exemplo, neste cargo, eu implementei uma nova solução global de inteligência de mercado estratégica, tanto para o público interno quanto para os clientes externos de toda a América Latina. E o resultado disso foi um prêmio global na empresa pela criação de um novo KPI. Então, assim, é um case, né, não é a descrição do cargo, e uma demonstração de resultado. Então, por exemplo, aqui quando eu estava na área de vendas, eu sempre colocava, né, então qual que foi a cota alcançada, quanto da meta que foi feito, e os prêmios que eu recebi ao longo do cargo, porque era um hábito da empresa ter esse tipo de reconhecimento, e para mim era importante colocar isso como destaque daqui. Então, eu não coloquei descrição do cargo. Por quê? Porque o recrutador, muitas vezes, ele já entende só pelo nome do cargo o que é isso. Se for algo muito diferente, você pode colocar, mas eu gosto muito desse formato de currículo, tá? Deixa eu ver por aqui se está tudo bem.
Vão mandando as dúvidas, então, tá? Aqui, no caso, eu fiz uma iniciação científica, tá? O que é importante aqui? Eu posso colocar isso aqui como educação ou eu posso colocar isso aqui como experiência profissional, tá? Isso depende muito de como você levou essa experiência. Então, tanto se você quer seguir a área acadêmica, é legal você colocar como experiência profissional. Aqui a gente entra na parte de educação, então, como eu falei, a gente sempre coloca, né, do mais atual para baixo, ou aqui o mais importante, tá? Coloquei os cursos livres, então, a parte de inglês, e aí um resumo das línguas faladas, né? E aí a gente entra na parte, então, de trabalho voluntário, experiências e projetos. Então, aqui é para você falar sobre você, né? Quem é você, que tipo de causa você apoia, que tipo de projeto você faz. Então, aqui, como vocês podem ver, é um currículo de 2 páginas, tem experiência desde 2013, então é um currículo que tem bastante coisa. Hoje em dia ele está mais atualizado, tem depois a passagem no Google, a passagem em agência, a criação da minha agência, então já fica mais difícil resumir nas páginas, mas aí você vai dando um jeitinho de manter um currículo mais clean e mais curto, mais resumido, tá? Deixa eu parar aqui que a gente vai falar um pouco sobre as dicas resumidas. O que vocês acharam? É factível? Gostaram dessa ordem? Já tem um currículo mais ou menos organizado assim? Me conta um pouquinho. Legal. Legal, Paulo, que bom. Então, podem ir falando aqui, pode ir me contando que eu já vou olhando, tá? Então, vamos só falar sobre, então, quais são os pontos principais, né, na elaboração do currículo. Então, você tem um currículo mais clean, né? O que é isso? É um currículo que não desvia muito o olhar do que é o importante, que é o conteúdo, né? Então que ele seja organizado, ou seja, que ele tenha realmente uma hierarquia, que ele tenha uma ordem cronológica. Então, eu já peguei currículo que está desorganizado, que você não entende passagem de cargo entre as empresas. Então, isso tudo é bem importante, definir bem o que é um projeto, onde ele iniciou, né, quais foram os resultados. Então, sempre tentar fazer um currículo, né, que seja seguindo um padrão. Então, igual a gente falou, né, você criar uma regrinha de como você organiza esse currículo, porque daí os olhos se acostumam com essa regra e ele entende mais rápido. Então, um título com uma regra, depois uma descrição e algo que se repete em todas as informações do currículo. Algo que seja fácil de ler, de enxergar. Então, não coloca coisa, por exemplo, em cor muito perto do branco, cores amareladas. Até, por exemplo, esse cinza aqui que eu usei na apresentação tá bem fino, tá bem claro, já dá até para melhorar. Então, assim, pensem nisso, né, na pessoa enxergar e ver. O Insightful é isso, é um currículo que fale insights sobre você, que traga informação, que traga dados, que traga resultado, que traga desafios, projetos. Não um currículo descritivo, porque entender o que era o cargo qualquer um pode contar. Se você conta, se você traz resultados, se traz números, esse currículo se destaca. E aqui, igual a gente falou, né, sem aqueles soft skills exagerados. Então, aquelas coisas clássicas do muito, do super, então tomar cuidado com esses superlativos, tá? Aqui, agora, a gente vai falar sobre aquela ideia, então, de criar, na verdade, esse currículo, e depois, criar esse currículo no LinkedIn e depois trazer ele para o formato de PDF e tudo isso, tá? Então, o LinkedIn, ele basicamente te ajuda a construir essa hierarquia. Então, ele te pede direitinho as informações de contato que você precisa, quais são as principais competências, quais são o nível de língua que você fala, quais são os prêmios, a ordem de mudança de cargo, ele mesmo organiza por ordem, né, e fala quanto tempo você está em cada empresa. Então, assim, o LinkedIn, ele já é um organizador de currículos, tá? Então, uma coisa alimenta a outra. Então, uma forma que você pode fazer é você usar essa opção que é de descarregar como PDF, tá em espanhol aqui, mas é descarregar como PDF.
Tá, eu vou entrar aqui no LinkedIn agora, eu vou compartilhar a tela novamente e a gente vai fazer essa função aqui para vocês verem como é. Mas é bem facinho. A única dica é, façam isso depois do LinkedIn estar atualizado, estar organizado, para você usar esse conteúdo para criar o seu perfil, o seu currículo, ou ele pode até ele mesmo já ser o arquivo do seu currículo pronto e organizado, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho. Acredito que vocês estejam vendo a tela. A gente vai, então, aqui para o perfil, né? Estou no perfil do meu LinkedIn pessoal. Então, aqui eu tenho onde editar as informações aqui do header, né? As informações que ficam junto do meu nome, as informações. A gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses detalhes aqui, tá? Mas então, aqui eu consigo, ó, deixar tudo editado, então já fazer essas primeiras edições. Perto daqui, ó, você vai ver que tem um botão de mais, que é onde você tem essas duas opções, que é compartilhar o perfil por uma mensagem, se você precisa enviar para alguém, ou aqui o descarregar como PDF, tá? Então, tá aqui pertinho de onde a gente tem de editar o header aqui do perfil, você tem essa opção de mais. Se você coloca ele para descarregar, ele descarrega como PDF o perfil, tá descarregando, e ele já vem todo organizado, ó. Então, com a descrição de cargo, com a hierarquia, com formação acadêmica. Então, ele já vem num formatinho, ele coloca aqui, ó, se você tem publicações, quais são os prêmios, línguas faladas, informações de contato. Então, de novo, você pode usar isso aqui como seu default, você pode usar isso aqui para rever as informações que estão no LinkedIn, você pode usar isso para guardar, você pode usar para construir o seu currículo, então é uma opção do LinkedIn bem bacana, tá? Vou voltar aqui para falar com vocês. Tá, como que tá até aqui? Tá fácil? Tá fazendo sentido? Tudo ok, legal. Então, vamos lá. Então, a gente entendeu essa passagem, né? Agora, a gente vai conversar sobre o LinkedIn, tá? Em si. Então, eu vou passar por alguns pontos principais do LinkedIn. E aí, depois dessa passagem, a gente vai entrar no LinkedIn e vai mexer nele online, tá? Carol, antes da gente ir para a parte do LinkedIn, quer abrir quais foram as perguntas sobre o currículo? Deixa eu trazer aqui. Maria Clara pergunta se o perfil pessoal coloca também no currículo. Tá. Ó, o LinkedIn eu indico muito colocar no currículo, eu acho super importante. Agora, o perfil pessoal, ele depende mesmo, tá? Se é uma empresa que você acredita que isso vai te apoiar em termos de cultura, né? Então, seu perfil pessoal mostra alguns hobbies que você considera bacana, ou algumas coisas que você faz que você acha que vai ter fit cultural, né? Aquele novo termo aí que o pessoal gosta de usar com as empresas, vale a pena. Você pode colocar o seu Instagram, você pode colocar o seu Facebook, mas eu acredito que não é uma regra. Tem empresa que pede na hora de você preencher para se candidatar, mas acho que fica muito a seu critério, é bem pessoal isso mesmo. Outra aqui, a Ana pergunta se precisa de uma apresentação pessoal no currículo ou apenas experiências técnicas. Tá, então, eu acho legal quando você faz um link mesmo de quem é você, qual é o seu hobby, como que é o seu dia a dia, como, por exemplo, o propósito da empresa ou o propósito do cargo. Então, eu acho interessante quando a gente consegue adicionar experiências pessoais, tá? Desde que elas sejam genuínas. Então, vou trabalhar numa empresa, por exemplo, que trabalha com produto pet, e eu trabalho com trabalho voluntário que resgata cachorro, e isso faz muito sentido. Então, é legal você contar, você falar que isso é um hobby, você falar que isso é um propósito seu, de alguma forma, que seja leve, que faça sentido, né? Que não seja forçado. Mas eu gosto bastante de que tenha isso na sua descrição, né? Porque isso faz parte de quem é você como profissional também.
Mas pensa também para qual empresa você está mandando isso. Então, é uma empresa mais tradicional, né? É uma empresa que você acha que as diferenças técnicas vai chamar mais atenção e o resto vai desviar o olhar, né? Ou é uma empresa mais estilo startup, que olha muito para isso, para fit cultural, para quem é você como pessoa. Então, é legal você também ter diferentes adaptações, assim, isso é interessante. Muito bom. E o Paulo, uma grande dúvida. Eu nunca trabalhei fixo em empresas, sempre fui empreendedor, passando por diversos segmentos de áreas. Hoje, aos 30 anos, busco algo fixo por adquirir mais experiência na área que almejo e fazer contatos. Como poderia expressar isso no meu portfólio? Tá, legal. Então, Paulo, como você nunca trabalhou fixo, mas você sempre foi empreendedor, com certeza você tem diversos projetos e você tinha alguma função importante como empreendedor, né? Então, você pode contar esse seu projeto empreendedor, essa sua empresa ou os desafios que você tinha como uma experiência profissional. Então, colocar mesmo o nome da empresa, que tipo de cargo você atuava lá dentro, mesmo que isso não fosse oficializado, né, mas algo que ajude a explicar qual que eram as atividades que você tinha, e você pode também explicar um case, colocar resultados, então, uma empresa que aumentou o faturamento em tantos por cento depois de vários meses, ou depois que eu assumi a administração, aconteceu isso com a empresa, ou eu fui sem investimento até uma empresa que valia tanto, isso tudo pode ser super cases para você contar e para mostrar até para o profissional que você tem a dor de dono, que você já foi empreendedor, que você sabe como é isso. Então, eu acho muito válido e dá para você transformar isso em projetos. É só você trazer esse mesmo olhar do como contar essa história, como fazer a hierarquia, mas eu acredito que seja essa mesma coisa. E isso vai te ajudar bastante a conseguir emprego fixo, né? Como você disse que está buscando, porque você vai demonstrar que você tem até o outro olhar, né, do que diferente de alguém que foi, por exemplo, funcionário a vida toda, que foi colaborador a vida toda. Muito bom. E agora um comentário, Stephanie, da Carolina. A descrição do que eu já trabalhei parece muito um job description mesmo. Preciso mudar. Amei a dica. Exato. Eu acho que muita gente está acostumado com isso, porque é o que a gente imagina que vai chamar atenção, né? Mas na verdade o job description ele acaba sendo muito muito vazio, assim. Então eu acho legal sempre colocar essas ideias de cases, resultados, números, porque isso chama atenção. Porque isso mostra que você fez algo realmente impactante para a empresa, ou para o seu cargo, ou para o seu colega, e tudo isso. Mas acho que é isso. Legal. Muito bom. Obrigada. Podemos seguir, tá, Stephanie, agora? Vamos lá. Então, vamos voltar para a apresentação. A gente vai iniciar, então, com o LinkedIn, tá? Primeira coisa, então, para o LinkedIn tenha uma foto. Então, ter uma foto no LinkedIn já aumenta 9 vezes a chance de você ter mais solicitações de contato, 21 vezes mais visualizações de perfil e 36 vezes mais mensagens recebidas. Então, só o fato de você ter uma foto no perfil, ter uma foto corporativa, mostrar o seu rosto, ter essa imagem, já muda bastante a sua cara do perfil do LinkedIn, porque ele já mostra que você está usando, que você está atualizado. Tá, aqui eu coloquei um exemplo de uma foto do tipo, não coloquem essa foto no LinkedIn, gente. Então, não coloquem selfie, fotos, por exemplo, no meio de uma festa, ou com bebidas, Então, assim, é o bom senso, não existe o não pode, mas é só você entender que é uma rede profissional em que você está construindo uma imagem de você como pessoa, como a sua marca. Então, quem você quer demonstrar que você é como profissional, né? Então, isso é importante. Então, assim, tenta colocar uma foto que dê para ver direito o seu rosto, que não esteja muito longe, nem muito escura. Com relação à roupa, isso depende muito da sua área. Tem pessoas que gostam de uma roupa mais formal. Eu sempre gostei de estar no LinkedIn com uma roupa mais informal mesmo, porque eu acho que a área de marketing deixa, né, fotos mais descontraídas, mais sorrindo, mais não precisa ser aquela foto séria de braço cruzado, tradicional, corporativa.
Mas pensa nisso. Uma coisa que funciona bastante no LinkedIn é você, por exemplo, colocar a foto de você dando uma palestra, você dando um curso, você se colocando como um trusted advisor, como alguém que já esteve à frente de uma comunicação sobre a sua área. Isso funciona bastante como foto de perfil do LinkedIn. Mas, como regra geral, é bom senso mesmo. Então, é isso, tá? Uma outra coisa importante que a gente vai olhar no LinkedIn é adicionar o seu setor, né? O que é isso? É você realmente fazer um funil de quem é você e onde você tá, né? Então, qual que é o país, onde é a região que você mora e qual que é o setor que você trabalha, que tipo de relacionamento você quer ter dentro do LinkedIn. Isso aqui não vai excluir outras pessoas de outro setor do seu LinkedIn, de jeito nenhum, ele só vai ajudar a mais gente te achar. Tá? Então, o LinkedIn fez um estudo que mais ou menos 300 mil pessoas por semana buscam outros contatos via filtro do setor. Então, é um filtro importante de você estar lá. Aqui, com relação a isso, é importante a gente entender que no LinkedIn, ele te mostra na rede até o seu terceiro grau de amizade. O que isso quer dizer? Seu primeiro grau de amizade é eu, que sou amigo, né, que tenho um contato direto com outra pessoa, e aí essa pessoa tem outros contatos e os contatos dessa pessoa têm outros, então você vai aumentando o grau de contato. Então você está conectado até o terceiro grau com todas as pessoas que você conhece, que você tem como contatos no LinkedIn. O que isso quer dizer? Que outras pessoas que não estão até seu terceiro grau de amizade, elas são invisíveis para você no LinkedIn, elas não existem. Então, quanto mais você tiver relação com pessoas do seu setor, mais você vai ampliar essa sua rede. Quanto mais você for multidisciplinar no seu network, nas suas relações, mais outros tipos de pessoas vão aparecer. Então, por exemplo, eu sou empreendedora. Então, eu vou buscar, por exemplo, diversos tipos de vaga no LinkedIn, ou eu quero buscar outros tipos de profissionais. Então, é legal você ter um tipo de network bem amplo. Eu quero ser super nichado na minha área, eu quero fazer conteúdo só para eles. Então, é legal você ter esse mundo mais fechado no LinkedIn, essa rede de contatos mais exclusiva. Então, depende muito da sua estratégia, de como você quer trabalhar isso, mas saiba dessa regra, que você vai até o terceiro grau de amizade. Tá? Então, a gente vai entrar aqui agora no perfil do LinkedIn, tá? Tá, então a gente conversou sobre a foto, né? Como eu falei, depende muito. Então, aqui, por exemplo, eu tô numa foto que eu tô mais sorrindo, tá mais livre, né? E eu acredito que a área de marketing permite isso, tá? Colocar uma imagem de fundo é importante, parece besteira, só que quando você coloca uma imagem de fundo, você demonstra que você está tendo um cuidado maior com o perfil, que você é ativo na rede, o seu perfil fica mais completo, então são tudo que você vai adicionando, você vai ganhando também nota nesse nível de perfil do seu LinkedIn. Eu não estou com uma estrela porque o meu está faltando colocar o meu texto resumo, que eu estou mudando, e quando você passa a ter um perfil estrelado, você fica acima nas pesquisas, você fica acima dos resultados quando alguém vai fazer uma busca, então é algo importante também para o algoritmo do LinkedIn, tá? Então, aqui, como a gente tinha falado, né, o nome, é muito importante você ter um nome profissional, então, geralmente, a gente fala para escolher um sobrenome, que é o sobrenome que vai ficar marcado com o seu nome, fica mais fácil de lembrar, fica mais fácil de recordar, em vez de, por exemplo, você colocar 2 ou 3 sobrenomes, e cria uma unidade, né? Todo mundo vai te lembrar daquele mesmo nome, não corre o risco de um falar de um jeito, outro falar de outro, né? Hoje o LinkedIn, ele permite você gravar um áudio de você mesmo falando o seu nome, então pessoas que têm sobrenome complicado ou que têm nomes de outros países estão amando essa função, mas é uma função nova. Aqui, você tem que pensar que é uma das formas mais importantes de palavras-chave no LinkedIn, tá? Então, tudo que eu coloco aqui vai impulsionar muito para as pessoas me acharem na busca. Isso pode ser recrutadores, isso pode ser colegas, network, oportunidades, então pode ser várias coisas. Então, o que eu indico, né? Você colocar seu cargo, você colocar, por exemplo, se tem alguma empresa de destaque que você já trabalhou, e colocar algumas coisas em que você é especialista, tá? Porque isso vai adicionando palavras-chave no seu LinkedIn.
Então, aqui, como eu falei, a questão da seleção do setor, que é muito importante, você colocar país, região. Então, esse aqui é o básico para você ter essa parte aqui completa, essa parte de cima, tá? No LinkedIn, você pode falar sobre o que você tem interesse. Então, se você está buscando emprego, se você está aberto, e fiquem tranquilos, porque só quem é de seleção, né, só quem é de RH que enxerga essa informação. Então, por exemplo, o seu chefe atual não vai ver que você está alertando que você está buscando, isso é tranquilo. Isso é bem interessante também. Então, fica como que um alerta para quem é da área de RH, e você consegue colocar todos os detalhes do que você está buscando, né, do que você estaria aberto, só que só as pessoas de RH mesmo enxergam esse botão em você, tá? Até aqui tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas vamos lá. Aqui tem essa opção de editar o perfil público e aqui adicionar um perfil em outro idioma. Essas duas funções são muito importantes, tá? A gente vai falar delas agora. Aqui, onde você clica para você editar o seu perfil, tem essa função aqui que é personalizar a URL. O que isso quer dizer, tá? Quando a gente cria um perfil do LinkedIn, essa URL aqui, ela vem toda suja. O que é uma URL suja? É cheia de ícones. Então, ela vem, por exemplo, assim, cheia de itens, letras e números no meio. Tá? Isso é como você recebe a URL. Então, a gente indica que você deixe ela o mais limpa, o mais clean possível, né? Só com o seu nome ou, no máximo, um ponto aqui no meio. Algo que também facilite as pessoas a encontrar o seu perfil. Então, aqui facilita, se alguém busca pelo seu nome, de encontrar o seu perfil facilmente. Fica uma URL mais bonita, por exemplo, para colocar no currículo ou para enviar para as pessoas como contato. Então, é bem interessante essa função, tá? E aqui você consegue editar tudo que você quer que apareça no seu perfil para as outras pessoas, né? Então, só quem igual eu falei, os seus amigos de primeiro grau pode ver sua foto, se você quer ampliar para a rede. Então, ele também deixa você editar essas opções aqui. Mas isso da URL é bem interessante, tá? Aqui, a parte de colocar um outro perfil num outro idioma. Como que funciona isso aqui, tá? A gente chama isso aqui de perfil espelho. O que é isso, né? Você cria um perfil exatamente igual que você tem, com as mesmas informações, o mesmo conteúdo, só que em outra língua. Então, por exemplo, vou colocar aqui meu nome, o meu título, vou colocar tudo igual, né? Ele até ajuda aqui você a lembrar qual que tá em português, para você ir fazendo a tradução em inglês. E aí, como que funciona a inteligência do LinkedIn? Dependendo de aonde a pessoa que está pesquisando o seu perfil está, ele muda o perfil para corresponder a isso. Então, o que isso quer dizer? Se eu estou no Brasil pesquisando sobre mim, né, dentro do meu perfil, Stephanie, ele vai mostrar o espelho do perfil em português. Se eu abrir lá dos Estados Unidos o perfil, ele automaticamente muda para o espelho em inglês. Então, você não precisa escolher, escrevo tudo em inglês, escrevo tudo em português, não sei o que fazer. Você pode ter diversos, então, perfis espelhos, e a própria inteligência do LinkedIn escolhe quando ele aparece, tá? E isso é legal porque você também passa a ter palavras-chave em outras línguas, né? Então, por exemplo, em inglês, que tem muita busca em cargos e títulos em inglês, principalmente no Brasil, então tem esse ponto importante. Tá? Até aqui tudo bem? Tá. Vocês gostaram dessa técnica do espelho? Já conheciam? É diferente, né? Então, só para a gente recapitular aqui algumas coisas que eu falei, né? Então, não falei nada disso ainda. Vou compartilhar a tela para a gente voltar. Aqui, uma coisa importante, tá?
você consegue destacar algumas coisas que você já fez. Então, por exemplo, eu fiz uma publicação no LinkedIn que acabou gerando bastante interação, que deu bastante resultado, e aí você pode vir aqui e colocar para destacar essa publicação, essa interação. Tá? E por que isso é bacana? Porque o seu perfil fica mais completo. Primeiro que fica destacado quem entra no seu perfil para ver o tipo de postagem que você já fez, ou o tipo de interação que as pessoas têm. Eu deixo aqui só as principais mesmo, e deixo o seu perfil mais completo mesmo, até para outras pessoas te conhecerem. A gente vai falar bastante da importância dessa interação, dessa criação de conteúdo aqui ainda, tá? Mas é legal vocês saberem essa forma de destacar para você deixar aqui mesmo mais fácil de encontrar o conteúdo. Logo depois disso, vem a parte da experiência laboral, tá? Então, como eu disse, igualzinho é a indicação de um perfil, o LinkedIn, ele organiza sempre do mais antigo para o mais novo. Então, ele vem subindo de baixo para cima os cargos, tá? O que é importante aqui? Você fazer a mesma coisa do perfil, você colocar a descrição de cargo, você se linkar à empresa. Então, eu vou abrir aqui uma opção para vocês verem. Aqui você pode colocar o nome do seu cargo, você pode pôr ele editado, ou você pode buscar. Aqui você pode colocar, por exemplo, ó, se você era autônomo, se era uma jornada parcial, uma jornada completa. Então, eu só sou freela, nunca tive um emprego fixo. Coloca que era tudo jornada parcial e descreve aqui todos os seus projetos de freela. Eu sou autônomo, né? Eu sempre tive empresa. Então, coloca isso também, coloca que você era dono de empresa, como que você trabalhava. Então, isso aqui é bem bacana. Além disso, sempre se conecta à empresa, né? Então, por exemplo, se eu escrever aqui o nome da minha empresa, MIP, e eu colocar Enter, ele não está conectado à empresa, mas ele mostra aqui qual que é a minha página de empresa. Então, se eu me conecto a essa página de empresa, fica mais bonitinho, fica com o logo, ele se conecta lá na página de empresa como funcionário. Então, você consegue trabalhar com isso, tá? Aqui você consegue colocar outras URLs e carregar outros arquivos. Então, por exemplo, eu coloquei a última maratona que eu fiz com a EBAC aqui como destaque dentro desse cargo. Então, fica guardado aqui como destaque, tá? Na parte de experiência, de descrição, é a mesma coisa do currículo, é fazer essa descrição mais insightful, né, com mais números, com mais resultados, contando mais casos, tá? Aqui você pode adicionar, ó, então, links, vídeos, fazer isso de diversas formas. Uma coisa só importante que muita gente acaba se confundindo, tá? Deixa eu só abrir aqui. Aqui. Toda vez que você sair de um trabalho para o outro, finalizar o antigo, né? Quando você está no atual, o próprio LinkedIn coloca que é até a atualidade e ele vai contando todo o tempo. Então, se você não fecha, ele fica mostrando e continua contando o tempo como se você estivesse na empresa até hoje. Muita gente comete esse erro. E outra coisa é você colocar a evolução de cargo dentro da empresa. Então, sempre que você mudar de área, mudar de cargo, mudar de região que você atende, mudar de cliente, cria uma nova seção dentro da empresa. Isso vai deixar o seu perfil mais completo, mais organizado e vai trazer mais conteúdo para as pessoas, tá? Na parte da formação é igual. Tudo que você pode adicionar, você pode colocar URL, você pode colocar vídeo, multimídia. Então, isso é bem interessante. E, de novo, é legal você colocar se você tem algum trabalho voluntário, se você tem algum projeto, alguma experiência, alguma coisa, tá? Aqui na parte de habilidades, é interessante você colocar as habilidades que você acredita que você tem, porque o LinkedIn deixa que as pessoas validem essa habilidade. Então, por exemplo, eu destaquei essa habilidade aqui, e essas 14 pessoas vieram no meu perfil e destacaram dizendo que validavam que eu tenho essa habilidade, ou que já viram essa habilidade no meu trabalho. Então, é legal você ter sempre as habilidades aqui para as pessoas se sentirem também à vontade de endossar essas atividades, tá? Essas habilidades. A mesma coisa com as recomendações, né? Quem mais recebe também é quem mais manda, né? Então, você realmente valorizar os colegas de trabalho, valorizar as pessoas que você conhece, e você com certeza vai receber isso de volta. Isso é bem interessante.
E aqui embaixo você pode adicionar várias coisas, que quanto mais palavra-chave você colocar no seu perfil, quanto mais coisa você adicionar, melhor. Então, por exemplo, cursos livres que eu já fiz, reconhecimentos, a questão do idioma. E, gente, não esqueça, a gente fala português, então adicionem esse idioma, porque tem gente que vai buscar e coloca filtro de pessoas que falam, por exemplo, português e inglês. Aí você não coloca português achando que isso é óbvio e você não aparece no filtro da busca. Então, a gente fala português, né? Coloca isso como competência bilíngue nativa. Isso é importante. Se você já fez publicação, se tem alguma coisa aqui também, adicionar muita palavra-chave. E a gente vai entrar agora na parte de relacionamento. Peraí, deixa eu voltar para cá. Então, aqui, né, o que a gente conversou. A criação do resumo é o resuminho que vem aqui no começo, que eu tô sem. Mas é um resumo que vem aqui embaixo do contato, tá? Eu vou colocar um outro perfil para vocês verem o resumo. Então, ó, aqui tem um resumo desse perfil. O resumo, geralmente, como eu falei, ele é muito resumido. Não é para fazer um resumo efetivamente de tudo que está aqui embaixo, igual no currículo. É para você falar basicamente onde você está, qual que é a sua área, o que você gosta. Então, ela fala aqui, né, que ela gosta de trabalho, que ela gosta de conhecer, de viajar, que ela gosta de conhecer novas culturas, que ela gosta de diversidade. Ela fala se ela faz algum projeto à parte na empresa. Então, é muito resumido, é uma pincelada mesmo de quem é você como profissional e quais são os seus hobbies. O resto das coisas, falar sobre o seu trabalho, tudo isso tudo está aqui embaixo. Então, você não precisa ficar resumindo isso lá em cima, tá? Ela colocou aqui, por exemplo, ó, licenças e certificações, isso é bem interessante. Então, ó, certificações de línguas, qualquer curso que tenha sido feito que tenha gerado relatório, e é isso, tá? Então, isso ajuda bastante. Aqui, ai, desculpa, gente, não estão vendo minha tela, né? Nossa. Desculpa. Querida, não estava compartilhando. Desculpa. Imagina, tudo certo. Eu vou abrir aqui o que eu falei, tá? Então, aqui, esse é o resumo do perfil, então ele aparece aqui logo abaixo das informações gerais, das informações mais importantes, esse acerca de, que na verdade em português estaria escrito sobre você, né? E aqui, então, como eu disse, é um texto bem resumido, é um texto pequeno, só uma pincelada como você é como profissional, pode falar sobre os seus hobbies, igual eu estava explicando para vocês. Tá, e, de novo, a parte, então, que você vai contar mesmo sobre o seu histórico de trabalho, você deixa para colocar aqui embaixo na área correta, tá bom? Aqui que eu falei que ela adicionou licenças e certificados num formato bem bacana, e isso aqui você também vai adicionando nessa área especial aqui. Vamos voltar lá para o meu, onde a gente consegue editar. Peraí. Aqui, nessa área, então, de outras competências, você tem várias coisas que você pode adicionar. Então, ó, por exemplo, notas de prova, reconhecimento e prêmios, projetos, se você tem alguma patente, publicação, curso, então tudo isso é bem importante, tá? Uma das perguntas que eu sei que já surgiram aí e que sempre aparece tá bom, eu não tenho muito o que colocar no meu perfil, eu não tenho experiência, eu não tenho nenhum curso, o que eu faço? Ou eu ainda estou estudando, eu tenho que ter um perfil. Então, vamos lá. Quanto mais cedo você começar a formar a sua imagem profissional, melhor. Então, você vai se colocando conforme você vai evoluindo profissionalmente, tá? Se você não tem ainda nada, por exemplo, se você está em formação, você pode colocar aqui que você ainda não se formou, que você ainda está estudando, tá? Não tem problema isso. Então, ele coloca qual que é o ano previsto de finalização, caso você queira, tá? Uma outra coisa que é importante, além de você colocar, por exemplo, hoje, onde você está estudando, você pode aqui fazer alguns cases. Então, você não precisa colocar isso como profissional, né, como cargo. Como eu disse, você pode colocar isso aqui como
outros tipos de trabalho, como freela, como trainee. Então, se você tem algum projeto na escola, na faculdade, se você teve algum projeto que você trabalhou, algum freela que você teve, então lembra que eu falei ontem, tem alguém para você apoiar, para você colocar em prática as coisas que você aprende, e você vai colocando isso aqui como resultado, como experiência, tá? Mas é importante você destacar que você ainda está em formação, você pode colocar no seu resumo o que você espera com essa nova formação, o que você quer ter, qual que é o seu objetivo de trabalho, e tudo isso vai adicionando palavras-chave novas no seu perfil, e você vai deixando ele mais completo, tá? Mas é isso, basicamente assim, não se apeguem muito a isso de eu preciso ter uma experiência para aparecer. Não, tenha o perfil mais completo que você conseguir, interaja, e isso já vai ajudar bastante, tá? A gente vai falar sobre a interação com as pessoas no LinkedIn. Mas então aqui, né, resumindo, né, a criação do resumo, adicionar sempre as empresas, então, adicionar a descrição dos cargos, igual a gente conversou sobre o currículo, limpar o URL do perfil e criar esses perfis espelhos. Então, esse é o resumo do que a gente conversou agora de perfil do LinkedIn, tá? A gente vai passar para a parte agora de relacionamento no LinkedIn. Até aqui, sobre perfil, sobre onde clicar, ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro do que fazer? Tem alguma coisa que vocês querem que a gente aprofunde mais? Me conta aqui um pouquinho. Tá, enquanto vocês vão escrevendo, então, aqui no perfil, eu vou mostrar para vocês sobre a questão, então, da interação e do relacionamento, tá? Aqui no perfil do LinkedIn, o que é importante? Você tem duas formas de criar conteúdo, basicamente, tá? A primeira forma é você fazendo uma postagem aqui na sua rede, então aqui você criando uma publicação, né? Um dos desafios é que você tem menos espaço para escrever coisa, mas você pode colocar vídeo, você pode colocar, por exemplo, pergunta, você pode colocar questionário, então já tem vários formatos bacanas para você criar uma publicação, tá? E você tem o formato de escrever artigo. O que é esse formato de escrever artigo? Por que ele é tão falado e tão importante, tá? Primeiro que no formato de escrever artigo, você pode elaborar um texto mais estruturado, né? Então, você pode pôr título, você pode colocar coisas no meio, você pode pôr foto, você pode pôr uma capa e publicar isso, tá? O que é muito interessante no artigo? Que o artigo, ele aparece também no que a gente chama do Pulse, né, do LinkedIn, que é o blog de notícias do LinkedIn, então você aparece, né, em outros, aqui, e você é indicado para outras pessoas de outras redes, né, e uma coisa importante é que, por exemplo, se eu buscar por um artigo no Google, então eu vou colocar aqui, por exemplo, a Stephanie Trota, como entrei no Google em 10 dicas, foi o último artigo que eu escrevi. Ele entra aqui como... Aqui, ele busca o seu perfil e ele entra aqui como uma busca exclusiva. Então, ele consegue aparecer fora do LinkedIn. Ele aparece no Google, nas outras buscas. Ele vira um link à parte, tá? Então, você consegue compartilhar com as pessoas esse link, você pode enviar esse artigo para outras pessoas. Então, aqui, ó, por exemplo, é o artigo. Depois que ele está formulado, ó, você pode até editar, você pode colocar coisas no meio, como eu disse, pode mudar a diagramação. Então, você pode criar mesmo algo mais elaborado. Você consegue acompanhar as estatísticas, entender as estatísticas, o que alcançou. E, como eu disse, ele vira um link que você pode, ó, compartilhar com outras pessoas. Ele vai para o Pulse, tá vendo aqui, ó, que ele já está puxando o link do Pulse, que é o blog do LinkedIn, né, onde tem bastante gente construindo conteúdo, e você pode compartilhar esse link, por exemplo, no WhatsApp ou com outras pessoas, tá? Por que eu tô falando isso tudo? Porque
isso são as formas de você construir conteúdo para o LinkedIn, de você aparecer, tá? Então, são dois formatos bem interessantes, tá? Outra forma de você criar relacionamento no LinkedIn e aparecer é o que a gente chama dos comentários, né, relevantes, né? Então, toda vez que, por exemplo, você vê alguém que é um top voicer no LinkedIn, que são as pessoas que constroem conteúdo, que são endossadas pelo LinkedIn como construidoras, não sei falar essa palavra, de conteúdo no LinkedIn, toda vez você vê que tem muita gente da área interagindo e comentando, e eles sempre destacam um comentário campeão, né? Que é um comentário que teve também muito engajamento. Então, uma das formas de você aparecer, de você criar relação, de você conhecer outras pessoas do seu setor, é você fazer comentários que complementem o que essa pessoa que tem bastante engajamento está falando, né? Então, ele está falando aqui sobre os brasileiros, sobre o mundo do podcast. Vem aqui, conta um case sobre você, fala alguma coisa, conta uma história que você já viu, indica um podcast. Então, alguma coisa que te coloque como destaque e que faz com que as pessoas queiram ver o seu perfil, queiram saber quem é você e vai se interagindo. Então, eu não quero ainda fazer postagem no feed, não tenho ideia de como construir um artigo. Não tem problema, você pode ir interagindo com outras pessoas e fazendo esse tipo de relacionamento, tá? Além desse relacionamento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o social selling, tá? O que é o social selling? O social selling é uma estratégia de vendas que foi criado pelo LinkedIn, em que você não inicia uma conversa, um network ou uma negociação sem você saber sobre essa pessoa nas redes sociais, tá? O que é isso? É você usar as informações que são compartilhadas e tudo o que acontece nas redes sociais dessa pessoa a seu favor na hora de conversar e criar relação com ela, tá? Então, quando a pessoa está no LinkedIn, quando você olha o perfil do LinkedIn de uma pessoa, quando você olha o tipo de artigo que ela interagiu, as postagens que ela fez, você tem muito insight sobre essa pessoa. Então, você sabe qual faculdade ela tem, qual foi a escola dela, né? Em termos de formação de carreira. Então, você consegue tirar vários insights com relação a isso, tá? Então, isso a gente chama de social listening, né? O que é isso? É você estar de olho atento em quem são as pessoas interessantes para você. Seja um gerente de uma empresa que você quer trabalhar, um cliente que você quer ter, ou um profissional que você admira muito, que você quer acompanhar ele profissionalmente. Então, é você estar realmente ativo, acompanhando essa rede, e com isso, você consegue aproveitar essa sua curiosidade e busca por conteúdo, né? O que é isso? É entrar no perfil dessa pessoa, ler o último artigo que ela escreveu, fazer um comentário relevante. Então, isso é você criar um network usando esse conhecimento das redes sociais, tá? A gente já vai entrar aqui para olhar um pouquinho, mas é mais para vocês irem entendendo esse conceito, tá? Qual que é a principal coisa, o principal ponto do social selling? É você usar essas informações para você criar conexão e criar interação. Então, vou dar um exemplo. Eu encontro uma pessoa no LinkedIn que, por exemplo, tenha já trabalhado na mesma empresa que eu trabalhei. Mesmo que não tenha sido na mesma época, mesmo que a gente não tenha se conhecido na empresa, eu já tenho um assunto inicial para puxar com ela. Então, eu sei que ela já trabalhou lá, porque eu vi isso no perfil dela, eu sei quais são os tipos de assunto que ela gosta, porque eu vejo as interações dela, e eu consigo criar uma mensagem que gere mais engajamento, que traga mais essa pessoa para o meu lado. Então, eu consigo falar para ela, por exemplo, prazer, Eliette, muito bom te conhecer. Já trabalhamos na mesma empresa, acho que foi em outra época, mas a gente tem bastante amigos em comuns. A minha fase nessa empresa foi muito boa. Então, você já tem um assunto em comum, você já tem um quebra-gelo para você falar com essa pessoa. Então, o mais importante dessas informações das redes sociais é você usar ela para criar conexão. Então, por exemplo, nunca vá numa entrevista de emprego ou numa reunião profissional antes de você ver o perfil do LinkedIn dessa pessoa, porque lá tem informações super valiosas. Você consegue saber
né? Se ela já teve experiência internacional, para você fazer uma pergunta, para você fazer um quebra-gelo, para você criar relacionamento. Você consegue fazer esses links no meio da entrevista para você criar uma relação mais próxima com a pessoa. Então, não deixem de usar essas informações, estão ali, né? Para todo mundo ver, tá? E aqui é o ponto importante, né? É você fazer sempre uma busca ativa dessas pessoas. Então, o que é isso, né? A gente vai entrar aqui agora no LinkedIn para dar uma olhada sobre essa questão de busca, de tudo isso. Peraí. Vou colocar aqui no perfil, tá? Então, eu vou dar um exemplo. A gente vai escrever aqui, né, para buscar. Peraí. Vou colocar aqui, peraí, deixa eu perguntar para vocês. Alguém me ajuda aqui, me fala aqui no nosso chat um cargo que vocês querem dar uma olhada, para a gente brincar aqui com os filtros. Um tipo de profissional. Vamos ver, o Paulo está escrevendo. No meu cargo não aparece. Vamos ver se aparece pessoas com esse cargo, então, Paulo. Então, a gente tenta depois só como designer. Então, eu vou colocar aqui o cargo que o Paulo indicou. Tá? Existem, sim, ó, pessoas que se descrevem assim, que tem esse tipo de palavra-chave, tá? Aqui você pode ver que ele naturalmente abre diversos filtros, tá? O que é isso? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero buscar por pessoas, tá? Então, esse é o primeiro filtro que você quer fazer. Você quer, nessa palavra-chave, encontrar empregos, você quer encontrar publicações, você quer encontrar empresas, universidades, os grupos do LinkedIn, ou pessoas. Então, tem várias fontes de informação aqui, tá? Em pessoas, você pode definir, lembra que eu expliquei para vocês de primeiro grau, para o segundo grau, terceiro grau? Então, por exemplo, só quero ver pessoas com esse cargo que seja até o segundo grau de amizade comigo. Então, eu não quero muito longe. Então, tem aqui alguns contatos. Aí, aqui você pode escolher, por exemplo, mas eu só quero no Brasil, só que em São Paulo. Então, eu vou filtrar. E daí ele está mostrando outras pessoas. Quem ele libera para eu me conectar é porque essa pessoa está até segundo grau de amizade, até terceiro grau de amizade comigo. Se ela não tivesse, eu não ia conseguir me conectar com ela, a não ser que eu tenha o LinkedIn Premium, tá? Aqui você consegue selecionar, por exemplo, por empresa, se você quer que a pessoa esteja atualmente trabalhando em alguma dessas empresas. Então, eu quero autônomos, eu quero buscar todo mundo que é freela nessa área. Legal, encontrei aqui algumas pessoas. Então, aqui ainda tem mais um monte de filtro. Então, você pode mudar, em vez de empresa atual, você pode buscar, por exemplo, empresa anterior. Eu quero alguém que tenha a cultura da Mercedes, mas que não esteja mais lá. Então, legal, vou colocar isso. Eu quero alguém que seja formado em tal faculdade, né? Então, aqui você também pode buscar por palavra-chave. Então, qualquer pessoa pode brincar com esse tipo de filtro. Para que serve isso, né? Legal, Stephanie, mas para que eu vou usar isso? Vamos supor que você está querendo pesquisar sobre uma empresa que você quer trabalhar ou você quer olhar alguma coisa. O que é importante você fazer? Então, você pode vir aqui escrever, vamos supor que eu queria trabalhar no Google. Então, eu vou escrever aqui o Google e eu vou olhar quem são, então, as pessoas que trabalham no Google, que têm uma relação comigo, que estão em São Paulo. Vou tirar esse filtro aqui. E vamos supor que eu estou buscando um cargo que seja exatamente um cargo de gerente no Google, tá? Então, o que eu vou fazer com isso, né? Eu posso entrar aqui no perfil dessa pessoa, olhar sobre ela, buscar esse social listening, entender quem é essa pessoa antes de mandar uma mensagem, falar que quer fazer relacionamento, por exemplo, pedir ajuda para processo seletivo. Então, assim, não busquem só pessoas que estão em cargos muito acima, porque geralmente essas pessoas são menos acessíveis. Busca pessoas que estão hoje no cargo que você gostaria de estar. Conversa com essa pessoa, manda mensagem, faz relacionamento. Importante, siga as empresas que vocês querem trabalhar. Então, veja quais são as últimas informações, as últimas atualizações que eles mandaram,
Os grupos do LinkedIn são muito importantes para fazer relacionamento. Existem grupos de diversas coisas que você pode imaginar. Então, é bem importante. Tem grupos bem grandes aqui. Então, essa foi uma primeira dica aqui de como encontrar as pessoas, de como fazer relacionamento, usar esse social selling, tá? Vamos só aqui mais um ponto legal, só para a gente não passar aqui o tempo. O que é bacana da gente fazer? Se a gente entra na página de uma empresa, então, por exemplo, eu vou entrar na página de empresa do Google, tá? Então, eu escrevi Google, apareceu aqui. Essa é a carinha de uma página de empresa. Então, ela é diferente, né? Ela não é uma pessoa física, ó. Então, ela tem informações sobre a empresa, né? Ela mostra aqui, ó, quantos funcionários tem. E por que eu entrei aqui para a gente ver isso? Eu quero mapear quem são as pessoas que estão no mesmo cargo que eu quero ter, para eu mandar mensagem para essas pessoas e pedir dicas de material para estudar. Dá um exemplo, tá? Então, eu vou entrar aqui nos funcionários do Google. Então, eu já sei que o primeiro filtro é que as pessoas estão atualmente em uma das empresas do Google, tá? Eu vou buscar por contatos que sejam muito próximos de mim, por exemplo. E que trabalhem aonde eu quero trabalhar. E pronto, aqui eu consigo ter uma ideia, então, do tipo de gente que eu posso pedir ajuda, que eu posso conversar. Aqui dentro, se na busca eu escrever, por exemplo, algum cargo, ele busca dentro dos funcionários do Google esse cargo que eu escrevi. Então, eu coloquei gerente, ele buscou, né, quem são as pessoas que são gerente dentro de funcionário do Google com esses filtros que eu coloquei. Então, é um tipo de produto, na verdade, que é gratuito do LinkedIn, que são esses filtros, essas buscas, e que poucas pessoas usam, tá? Vamos lá. Carol, quer abrir para a pergunta de LinkedIn antes da gente continuar? Só, vamos ver. Tem um comentário do Orlando, falando muito legal as dicas. Ótimo. Maria Eduarda, se eu acabei de me formar e ainda estou tentando mudar de área, formada em arquitetura, acho, né? Querendo ir para marketing, o que pôr nas palavras-chave? Tá. O ideal é você colocar como palavra-chave o que você está buscando, porque é o que você quer que as pessoas te encontrem, né? Então, como você não está buscando hoje nada de arquitetura, é importante você colocar palavras-chave que te levem para o marketing. Então, como eu falei, você pode, por exemplo, você fazer um projeto e colocar esse projeto, criar conteúdos ligados a essa área de marketing já, fazer alguns links, por exemplo, de coisas que você aprendeu com a arquitetura, que você pode colocar na área do marketing. Então, assim, como que você traz palavras-chave do marketing para o seu perfil de forma genuína? Né? Então, você colocar que você está buscando ser, e aí você coloca o cargo. Então, é importante você alimentar isso, porque senão as pessoas não vão te encontrar, né? Então, construir conteúdo, colocar isso no seu resumo, que você está se formando para ser uma profissional de marketing, colocar que cursos você está fazendo com relação a isso. Então, essas coisas ajudam. Mas também tá nesses grupos de discussão, interagir. Então, as mesmas dicas, né? Só muda que você, em vez de contar suas experiências, por exemplo, numa empresa, você pode contar suas experiências no solo, né? Fazendo os freelas, fazendo os projetos. Muito, muito legal. Temos mais uma aqui, do Paulo. Qual a diferença do LinkedIn Premium para o normal? Tá. O LinkedIn, ele não tem só o Premium, tá? Ele tem outros produtos. Ele tem, por exemplo, produto para recrutamento, produto para vendedor. Então, ele tem outros produtos pagos, tá? O Premium seria, tipo, o primeiro nível, assim, de evolução das funções do LinkedIn, mas existem muitos outros, tá? Que você consegue destravar funções bem diferentes e bem importantes. Uma das principais diferenças do LinkedIn Premium é você poder mandar mensagem para pessoas que não estão até o seu 3º grau de amizade.
Então, por exemplo, né, eu vou buscar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, igual falaram, arquiteto. Não tenho muitos na minha rede, não faz muito parte da minha rede de contatos. E aí, se eu buscar alguém aqui, peraí que ele está carregando. Ele está deixando eu conectar todo mundo porque está terceiro grau. Peraí. Só porque eu quero mostrar, ele está deixando eu conectar todo mundo. É sempre assim, né? Aqui. Então, por exemplo, o Danilo Rocha, está vendo que ele não deixa eu me conectar com ele? Ele deixa eu enviar uma mensagem. Você vai ver que na hora que eu tentar mandar uma mensagem para ele, ele vai aparecer aqui que eu não tenho o LinkedIn Premium, que eu não posso mandar mensagem para essa pessoa que não está na minha rede. Então, ele está travado aqui, mas essa é uma das funções. Então, é você conseguir acessar mais pessoas do que a sua rede mostraria naturalmente. Então, você pode mandar mensagem para pessoas que ainda não te aceitou como amigo, ainda não fazem parte da sua rede. Isso é uma das funções, tá? Outras, você tem prioridade na hora de aparecer nas buscas, então quem tem Premium aparece antes, né? Tem o símbolozinho do LinkedIn diferente. E um dos pontos também importante do LinkedIn Premium é que você não tem limite para mandar mensagem. Então, você não pode, hoje, no LinkedIn, sem ser Premium, ficar fazendo muita busca de profissional ou mandando muita mensagem para muita gente, porque chega uma hora ele trava. Então, isso passa a ser ilimitado. Mas são algumas coisas. Realmente, eu indico o LinkedIn Premium para quem está realmente em busca de recolocação e está precisando se conectar com muita gente. A não ser que você use muito o LinkedIn, que você faça muita prospecção, você queira construir uma rede profissional, e aí é interessante porque ele abre essas funções. Tá? Muito legal. Podemos seguir. De LinkedIn foi aqui. Foi legal. Então tá. Outra coisa, estudem um pouco mais sobre isso de social selling, tá? É bem interessante, tem bastante dicas, tem bastante literatura já sobre isso. E te ajuda para várias áreas. Então, como eu disse, até para relacionamentos de reunião, de entrevista, isso tudo você pode usar diversas técnicas. Tá, a gente vai falar agora do portfólio, tá? O portfólio, ele não é obrigatório, né, para todas as áreas, nem para se candidatar para algumas vagas. Ele é muito importante, por exemplo, para quem é freela, para quem é solo, para quem quer entrar no mundo das agências, para quem está numa área mais criativa. Então, ele é uma forma, basicamente, de você mostrar os seus cases de sucesso de uma forma bonita, fácil de enviar, então, que deixa o currículo bem do jeito que eu falei, né, do jeito que eu gosto, que tem bastante informação, bastante dados e isso. Então, eu acho interessante você ter portfólio, e hoje a gente tem portfólios para diversas áreas. Então, por exemplo, antigamente era só quem era designer mesmo, ou fazia criação de peça, off, ou essas coisas. Hoje o portfólio ele é usado para, por exemplo, quem é gerente de redes sociais, que conta os cases, para quem é redator, que mostra as análises de texto, mostra os textos já aplicados. Então, existem já portfólios para diversos tipos de profissionais, tá? Sobre o portfólio para quem não tem experiência, né? Uma das dicas que eu dou avalie, faça avaliações sobre coisas que existem. Então, pega um projeto que outra pessoa criou e avalia o que você mudaria ou o que você considera como importante nesse projeto. Pegue freelas para você criar cases. Então, igual a gente conversou, né? É você fomentar esse conteúdo para ser colocado. Ele não precisa ter sido um conteúdo de uma empresa ou que foi efetivamente para o ar. Ele pode ser só um trabalho seu demonstrando o que você é capaz de fazer. Tá? Um dos pontos principais do portfólio é organizar o conteúdo e as áreas que você domina. Então, deixar bem claro sobre o que esse portfólio, qual que é o tipo de conteúdo que você vai mostrar dentro dele, para você criar uma expectativa, né? Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor, espera um tipo de conteúdo, um tipo de profundidade. Se você é alguém, por exemplo, que faz gerência das redes sociais, a gente já imagina um outro tipo de conteúdo, tá?
Selecione somente os melhores. Então, não precisa ficar enchendo o portfólio de coisa, de exemplos, mostrar que já fez muito trabalho. Não, deixa isso de uma forma bem selecionada, mostra os melhores cases, mostra o que você tem número para provar resultado. Então, coloque coisas que são realmente relevantes, tá? Não abandone ele, né? O que é isso? Muita gente cria o portfólio e aí deixa, não atualiza, não coloca cases mais atuais, não coloca coisas legais que está fazendo há pouco tempo, então acaba abandonando o projeto. Então, mantenha ele atualizado, mantenha falando sobre ele nas redes, cria conteúdo sobre ele no LinkedIn, então fomente o seu próprio portfólio, né? Apresente-se, né? O que é isso? Então, antes de você mostrar os seus cases, fala quem é você, cria um Trusted Advisor sobre a sua carreira, quais são suas formações, ou o que você é, e não se apeguem muito a isso de título, de tudo, é muito mais você contar mesmo quem é você como profissional. A gente já vai olhar uns exemplos de portfólio e entrar mais a fundo nisso, tá? E gera engajamento, né? O que é isso? Aquele fio da história, é você criar algo com storytelling, é você trazer cases que são interessantes, que cria curiosidade, que tem GIF, que tem vídeo, ou seja, usem diversos formatos, diversas linguagens para você passar uma imagem. Existem formatos muito criativos para vocês passarem esse tipo de mensagem e algo que seja bem assertivo. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente dar uma olhadinha em alguns exemplos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de portfólio que eu achei muito interessante. Essa pessoa, né, ela criou um portfólio de estratégia, ou seja, um portfólio que pega várias áreas sobre o marketing digital, né? Ela coloca, então, sobre ela, quais são as redes sociais, como que ela quer ser chamada. E o interessante foi que, na hora que ela criou os cases, ela criou cases que são muito numéricos, que mostram muito resultado, que mostram interação. Então, qual que foi a análise de volumetria, como que foi o engajamento do projeto, exemplos de o que aconteceu na rede social, qual que foi o buzz que gerou. Então, por exemplo, esse case, né? Ela conta qual que foi o background, né? O que é isso? É como que despertou essa ideia, qual que era o contexto por trás, qual que foi a ação elaborada, o que aconteceu depois de buzz com relação a isso, qual que foi o resultado. Então, é uma linguagem que carrega, estou voltando aqui um pouquinho só para vocês verem, né? Que carrega diversas áreas. Então, qual que foi o insight, qual que foi a ideia. O que é isso, né? É você contextualizar. Tá? Existem portfólios, por exemplo, esse aqui, que é um portfólio que ele conta uma história no case, né? Então, por exemplo, esse aqui é um case. Então, ele colocou, né, qual que é o vídeo do case, ele começa a contar a história, então, que ele foi convidado para criar, como que foi esse processo de criação, da onde que veio a ideia para formalizar o layout, quais foram os primeiros rascunhos. Então, quando você vai lendo aqui a história, você vai acompanhando todo o processo criativo. Ele colocou a foto do caderno, de onde veio as ideias, e ele foi criando, né, GIFs, coisas para gerar interação, para mostrar a construção do projeto. Então, assim, é um case bem, bem elaborado, envolve vários profissionais aqui, mas ele conta uma história, né, ele tem um storytelling. Aqui eu adicionaria um pouco de números de resultado depois do projeto, mas de qualquer forma ele é um portfólio que conta muita história. Tá? Ele é um cara, você pode ver que tem mais do que uma formação, né, no sentido de áreas do marketing, então ele consegue dividir isso de um jeito bacana, né? Então, por exemplo, você vem aqui na área de ilustrações, você vê alguns tipos de trabalho nesse estilo de ilustração, e todos ele conta a história mesmo, ele mostra os detalhes, tá? Esse aqui é um outro exemplo de portfólio. Esse aqui é um exemplo de portfólio que, de novo, ele conta todo o mindset, né? Todo o mapa mental que foi evoluindo para chegar nisso aqui. Então, essa pessoa, ela desenvolve embalagem, tá? E ela conta, por exemplo, um case de embalagem. Então, ela mostra para que serve a embalagem, né?
como que ela funciona, como que ela foi construída, e aqui ela conta todo o processo criativo e o processo de evolução e de construção do template, da embalagem, e como que isso foi criado. Ela mostra outros cases, também mostra exemplo de rabiscos, criação de logo. Então, é um portfólio também que está em role, né? Você vê aqui, por exemplo, tem a área de UX, já é uma área que depende mais de mostrar qual que foi a inteligência, qual foi a estratégia por trás. Então, são portfólios que estão bem interessantes, tá? Aqui é um portfólio que eu gostei muito do tipo de engajamento. Então, você vê que o portfólio todo, ele tem GIF, ele tem interações. Gente, pelo amor de Deus, estou compartilhando a tela, né? Tô. Então tá. Ele tem vídeos aqui no meio. Ele conta, então, ó, todo o contexto do projeto, o que era, o que aconteceu, né? Para quem que estava sendo falado. Mas o que eu achei mais bacana foi a linguagem do portfólio, né? Não sei como que está aparecendo aí para vocês os vídeos, as coisas, mas ele usou, ó, tela full, então sem deixar espaço, que dá essa impressão mais ampla. Ele colocou vídeos, ó. Então, contando o case, e o legal foi que em todos ele fez o contexto, né? O contexto do que está sendo falado. Vamos voltar aqui. Colocar, então, aqui na parte de criação de portfólio. Uma coisa importante é você escolher o ambiente onde você vai subir esse portfólio, né? Hoje em dia existem alguns ambientes que, além dele ser um ambiente para você colocar esse portfólio, né, ter um ambiente para você poder distribuir esse portfólio, ele também serve como um ambiente para você fazer relacionamento. Então, por exemplo, o Behance, ele é um site de multimídia, né, mas que serve muito para, primeiro, para você buscar ideias de portfólio, para você olhar em sites, para você ver diversos trabalhos de outros profissionais. Você pode deixar o seu trabalho divulgado lá, né, o seu portfólio divulgado, e de lá também vem diversas oportunidades de trabalho, porque muita gente busca profissional por ali. Tá? O DeviantArt, ele é mais voltado para quem é da área artística, criativa, mas nada mais é do que uma plataforma também para você expor o seu trabalho. E esse aqui é onde você consegue, por exemplo, colocar fotos criativos, então também é uma área para você construir network e encontrar pessoas. Eu vou entrar aqui no Behance para a gente dar uma olhadinha, mas basicamente eu indico muito ele para vocês buscarem ideias, né, de portfólio. Então, por exemplo, aqui no search eu vou colocar o portfólio. E aqui eu consigo ver, então, ó, um portfólio social media, uns portfólios já atualizado para 2020, um de designer, um outro de social media. Então, aqui você consegue entrar no portfólio e dar uma olhada nele, ver como ele foi elaborado, entender se ele faz sentido para a sua área, se tem alguma coisa interessante. Aqui eu acho que é um de arquiteto. Vamos pegar um aqui criativo. Então, ó, ele colocou um nome, ele se apresentou de uma forma diferente, tem bastante criação. Então, você pode usar esse programa aqui como busca também de insights, tá? Então, tem bastante coisa legal e eu indico bastante vocês deixarem o portfólio de vocês aqui dentro, ter uma presença aqui. Tá, tem bastante portfólio de logo, também de criação, né? A parte mais criativa. Esse aqui não tá muito bom, mas é isso. É um programa que eu indico bastante para esse sentido, tá? Até aqui, alguma dúvida? Quer abrir para pergunta, Carol? Portfólio, Stephanie, olha só. A Ana, você aconselharia a criação de um portfólio mesmo no começo da graduação, com trabalhos elaborados nas aulas, mesmo sendo informais? Então, super, Ana, é isso, exatamente isso. Então, todos os trabalhos que você já fez, mesmo que eles sejam trabalhos independentes, que você entrou e criou, ou que você analisou o trabalho de outra pessoa, ou que você criou mesmo para sua rede, só para você apresentar o seu trabalho, ou seja, na graduação, num curso,
tudo isso vira conteúdo para você. Então, enquanto você não tem experiência, o legal é você correr atrás justamente para você criar esses cases e você poder mostrar o seu trabalho em prática. Claro, como eu disse, o mais importante é você ter dados para você poder contar esse caso, né? Então, qual foi o contexto que te levou a esse criativo? Quais foram os resultados? E deixar bem claro que, por exemplo, que esse trabalho não foi para o ar ou que não foi contratado por aquela marca, não tem problema, desde que você crie esses cases mesmo. Eu acho que é bem importante, se você vai fazendo isso desde a graduação, inclusive tem até faculdades de marketing e de designer e cursos que, inclusive, a formação é a criação do portfólio, né? Então, eles, inclusive, fazem esse tipo de avaliação para vocês verem o quanto é importante. Muito legal. É isso, por enquanto. Vai seguir mais um pouquinho, Stephanie? Não, eu acho que é isso, Carol. Vai falar de amanhã, né? Da atividade, né? Tá bom. Tá? Então, sobre amanhã, né? Sobre a atividade. A gente conversou bastante aqui sobre a construção de case, sobre para que vai servir o storytelling. Então, o que é importante vocês prestarem atenção, tá? De novo, criar um resumo que seja curto, que seja realmente resumido só o que é importante, que tenha um contexto, que tenha dados, caso seja possível. Então, vamos pensar nisso como um desafio mesmo. Não consegui colocar minha carreira inteira em um parágrafo, não tem problema. Então, explica com o storytelling como que foi uma transição de carreira, ou a transição que você quer fazer, ou me conta um case. É só para a gente elaborar mesmo essa habilidade, tá? Então, o que é importante, né? Você olhar qual que era a situação antes, qual que era o contexto macro, como que você entrou nisso? Qual que foi o contexto criativo para você chegar nisso? Né? Quais foram os insights? Quais foram as métricas analisadas? Qual o impacto? Então, faz essas perguntas sobre alguns cases e não deixe de fugir do exercício, porque é onde você vai colocar em prática essa habilidade. E essa habilidade, de novo, ela serve tanto para o LinkedIn, para o currículo, para o portfólio, para você se inscrever nessas redes sociais, para você estar interagindo com outras pessoas. Então acho que ficou bem claro qual que é a importância e quais são os pontos principais, tá? Tem alguma dúvida da atividade, algum medo, algum receio, ou querem levantar algum ponto com relação a isso? Tá, a Michelle está contando aqui sobre o caso dela. Tá, legal. Então, a dificuldade tá, entendi. Então, você está saindo da área de saúde. Legal. Como que você pode construir isso como história, né? Qual que foi o contexto que te levou a sair da área da saúde? Quais foram os skills que você identificou em você, que você falou, eu quero ir para a área de marketing, é isso que eu tô buscando? Quais são os cursos que você está fazendo para entrar nessa área? Ou mesmo que não sejam cursos formais, né? Que tipo de conteúdo você está estudando? Você já criou algum conteúdo dessa área? Você consegue fazer um artigo sobre isso? Então, tudo que você puder construir de material ajuda. Para o exercício em si, é você contar justamente isso, né? Como que você contaria isso como uma história? De novo, se alguém te perguntar, por que você está saindo da área da saúde? Por que você acha que você tem perfil para a área de marketing? Como que você contaria isso? Como que você explicaria com storytelling essa transição? Então, acho que esse é o desafio mesmo da atividade. E aí, amanhã a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas histórias e nessas construções. Mas, lembra que o storytelling tem aquela questão da conexão dos fatos, não ficar descrevendo os fatos separados, e sim uma conexão. Tá? Lembra desse ponto. Então, qual que é o mapa mental, né? O que conectou ao que para você chegar nessa conclusão? Quer colocar na tela a pergunta da Ana, Carol? Peraí. Eu ainda sou estudante, ainda não iniciei minha vida profissional, tirando a empresa júnior, poderia colocar como case. A empresa júnior já é um super case, hoje em dia é considerado bastante como experiência profissional, é bem vista no mercado, então é legal você colocar qual que é o seu cargo na empresa júnior, que tipo de projetos você já trabalhou.
Além disso, como você é estudante, com certeza você tem alguns trabalhos, né, da faculdade, e se você não tem, eu indico que você se envolva em alguns projetos externos da faculdade, né, ou faça, por exemplo, os cursos da EBAC de férias, cursos mais curtos, de um mês, que vai complementando esse aprendizado da faculdade. E com esse curso, você também vai desenvolver algumas atividades, você também vai desenvolver algumas lições, vai se interagir com outras pessoas de network. Então, assim, não fiquem também só presos à graduação, porque muitas vezes essa entrada em outras áreas do marketing não vai vir da graduação, né? Então, façam essas coisas externas, se conseguir ter uma vivência internacional, são tudo coisas que você consegue fazer independente de uma experiência profissional. Então, assim, se você não tem hoje cases, hoje existe, por exemplo, concursos de marketing, a Red Bull faz, eu acho que ainda está fazendo, todo ano concurso para escolher uma nova campanha, e você pode, por exemplo, como estudante, atuar como um estrategista de marketing e entrar no concurso. Então, existe muita coisa aí no mercado, independente da graduação, que é bacana sair, assim, para ampliar essas construções. Muito legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente já pode ir caminhando aqui para o encerramento. Então, Paulo ainda está escrevendo. Podem ir escrevendo aí. Eu vou falar só mais um pouquinho aqui, Stephanie, só para relembrar do envio da atividade. Deixa eu só pegar aqui, vou fechar sua apresentação, posso? Ah, pode, claro. Então, deixa eu só pegar aqui a minha. Opa, peraí. Isso. Então, gente, aqui as instruções para o envio da atividade do storytelling, da comunicação profissional de vocês, tá? Eu vou colocar de novo o link no chat. Esse link é o link do formulário, onde vocês vão preencher aí algumas informações pessoais, tanto para a emissão de certificado de participação, e vão responder, né? Tem um campo para vocês responderem aí, para colocarem o parágrafo de vocês do storytelling até amanhã às 14 horas, tá bom? Para a Stephanie ter tempo de analisar o máximo possível, né, das respostas aí que vocês, das atividades que vocês enviarem, que ela vai dar um feedback super aí especial para vocês na aula de amanhã, tá bom? É isso, pessoal. Mais alguma coisa, Stephanie, para hoje? Vamos olhar aqui, deixa eu ver o chat, se o pessoal está falando mais alguma coisa. Só para falar também que, para não terem medo de mandar na atividade, amanhã eu não vou expor ninguém, tá? Não vou falar nomes nem nada, a gente vai conversar só sobre os casos, sobre o que foi escrito, então não precisa ter medo ou vergonha, podem ficar tranquilo que a gente não vai... Eu que vou ler mesmo, só para eu conseguir analisar mesmo o quanto que vocês conseguiram aplicar as técnicas. Então, tá tudo bem com relação a isso, não precisa ter vergonha. E mesmo que você fale, acho que não tem nada a ver, acho que não era nada disso, manda o que você criou, que a gente dá uma olhada e aproveita essa oportunidade para tirar as dúvidas e para errar mesmo, porque daí é onde a gente vai mais aprender. Muito legal. O Igor falou que já mandou, então já estou para ver as opções que vão vir amanhã e os cases. Imperdível, gente, uma oportunidade mesmo aí de colocar em prática e tantas dicas que a Stephanie trouxe para a gente nesses 2 dias. Então, muito bem, eu aproveito para me despedir de vocês, agradecer a participação de todos e todas, agradecer, Stephanie, mais uma vez por esse segundo dia. Se vocês ainda não garantiram o desconto no nosso curso de marketing digital, se esse universo aí de marketing digital gerou um encantamento e uma curiosidade em vocês,
conheçam o curso de Marketing Digital da EBAC, cliquem aqui nesse botão vermelho em cima dos nossos vídeos, aqui, ó, na tarja verde, para vocês conhecerem o curso, garantirem o desconto antes de tomar uma decisão aí, investir na carreira nesse começo de ano. Já começaram com tudo, né? Porque esse workshop aqui, eu vi aqui no chat em um momento, o pessoal falando, nossa, mas que conteúdo, né? Que curso, é um conteúdo muito, muito importante, né? De um compartilhamento muito especial. Então, agradeço de novo, Stephanie, e que bom que amanhã tem mais. Estaremos juntos novamente. É isso. Vamos lá, ó, tem mais coisa no chat. Obrigada. Estão escrevendo aqui. Isso. Muito bom, pessoal. Boa noite, obrigada. Espero vocês amanhã para a gente fechar essas ideias, então. Muito bom, gente. Então, é isso. Então, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Stephanie. Tchau, obrigada. Não esqueçam de preencher o formulário. Mandem a atividade de vocês. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau.